A anexação da Caxemira ameaça provocar uma nova guerra no sul da Ásia. 8 soldados morrem no conflito entre a Índia e o Paquistão, que são duas potências nucleares. Uma troca de tiros ao longo da linha de controle na Caxemira deixou ontem 5 soldados indianos e 3 paquistaneses mortos, de acordo com o porta-voz do exército do Paquistão, general Asif Ghafoor. A Índia negou que suas forças tenham sofrido qualquer baixa, então as mortes precisam ser confirmadas ainda. Já houve trocas de tiros desde que o governo nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi anunciou o fim da autonomia da Caxemira e tomou medidas para integrá-la à União Indiana. As escaramuças ao longo da fronteira, chamada de linha de controle, porque não é reconhecida pelas duas partes, são normais. Mas uma escalada na violência pode levar a retaliações mais fortes e a ataques de militantes muçulmanos ligados ao Paquistão, aumentando assim o risco de uma guerra entre as duas potências nucleares. Hoje, no aniversário de 72 anos da independência da Índia, uma história democrática, o primeiro-ministro declarou que agora a Índia é uma nação unida sob uma única constituição. Quando a Índia se tornou independente do Império Britânico em 1947 e se dividiu, as regiões de maioria hindu formaram a República da Índia e as de maioria muçulmana foram para o Paquistão. Pelo menos 10 milhões de pessoas migraram para ficar do lado certo da fronteira e 2 milhões de pessoas morreram na divisão. Na Caxemira, a maioria da população era e ainda é muçulmana, mas a elite dominante era hindu. A solução seria a independência da Caxemira, mas 2 meses depois do fim do domínio colonial britânico, tribos paquistanesas invadiram a Caxemira para exigir que fosse anexada ao Paquistão. O governador imperial da Caxemira, o Maharaja Hari Singh, pediu então o apoio da Índia. O governo de Nova Delhi alegou que não poderia intervir, a não ser que a Caxemira aderisse à Índia, o que aconteceu. O exército da Índia invadiu a região, mas o Paquistão acabou ficando com 35% da Caxemira e até hoje reivindica o controle total da região. O Paquistão defende a realização de um plebiscito sob supervisão internacional, o que a Índia rejeita. Na época, a solução foi dar autonomia regional à Caxemira. Com base no artigo 370 da Constituição da Índia, a Caxemira podia fazer suas próprias leis. A Índia seria responsável pela defesa e pela política externa. O movimento nacionalista hindu nunca aceitou isso. O pai da independência da Índia, o grande herói Mohandas Gandhi, o Mahatma, e o primeiro-ministro Jawaharlal Nehru criaram um país multiétnico e multirreligioso, contrariando o ultranacionalismo hindu. Gandhi pagou com a vida, foi assassinado em 30 de janeiro de 1948 por Nathuram Godse, militante da Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, a Organização Patriótica Nacional dos Nacionalistas Hindus. O atual primeiro-ministro indiano Narendra Modi entrou na política como militante da RSS, ligado ao partido Bharatiya Janata, que ele lidera hoje. Ambas, a RSS e o partido, querem uma Índia dominada pelo hinduísmo, pela maioria hindu, onde a situação da Caxemira sempre foi um incômodo. Como governador do estado de Gujarat, Modi foi acusado de instigar a violência intercomunal e o massacre de muçulmanos em 2002, quando oficialmente pelo menos 790 muçulmanos e 254 hindus foram mortos e 150 mil pessoas fugiram de casa. Outras fontes falam em mais de 2.000 mortes ao todo. Por isso, Modi era proibido de entrar nos Estados Unidos até ser eleito primeiro-ministro da Índia em 2014. A expectativa era que no poder se tornasse mais moderado, mas essa não é uma das características de líderes ultranacionalistas como os presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro. Modi ordenou investigações sobre numerosas organizações da sociedade civil indiana e organizações não governamentais estrangeiras. Depois da grande vitória nas eleições de abril e maio deste ano, o primeiro-ministro indiano resolveu partir para a anexação da Caxemira. Antes de revogar a autonomia do estado de Jammu e Caxemira, Modi enviou 35 mil policiais militares à região.
na época do anúncio, cortou as telecomunicações por telefone e internet numa medida totalmente antidemocrática para evitar uma reação inevitável que virá mais cedo ou mais tarde. Em Islamabad, o primeiro-ministro paquistanês Imran Khan acusou Modi de querer tornar os muçulmanos e cidadãos de segunda classe na Índia e de promover uma purificação étnica, entre aspas, na Caxemira, onde até agora só cidadãos locais podiam comprar terras, conseguir empregos públicos e empréstimos em bancos públicos. Com a anexação, o projeto de Modi é mudar a composição demográfica da Caxemira, até agora a única região de maioria muçulmana na Índia. Há várias experiências semelhantes da Irlanda do Norte, há várias regiões da antiga União Soviética e as províncias de Xinjiang e ao Tibete, e do Tibete na China, onde regimes ditatoriais tentaram infiltrar populações leais em áreas problemáticas. O resultado tem sido guerra sem fim. Também hoje, sob pressão do presidente Donald Trump, o primeiro-ministro de Israel proibiu a visita ao país de 2 deputadas federais americanas de origem árabe, da ala mais à esquerda do Partido Democrata. Benjamin Netanyahu havia concordado porque são deputadas do Congresso dos Estados Unidos. Trump alegou que seria um sinal de fraqueza. Há um mês das eleições, o primeiro-ministro linha dura de Israel ficou com um aliado americano. É mais um gesto de intolerância política e uma tentativa de manipular a opinião pública, apresentando as deputadas radicais como a nova face do Partido Democrata. Trump está de olho nas eleições de 2020. Trump e Modi se parecem, são uma desgraça para seus países e para a humanidade. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.